Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Paixanalyticon. O tema do vídeo de hoje é anti-elitismo teórico e a psicanálise pós-escolas. Bom, vamos lá. Eu já tenho dito aqui no canal oportunamente, em diversas vezes, né, que eu tenho me esforçado numa empreitada aí de vamos dizer assim, diminuir a densidade teórica da psicanálise, né? Transmitir a psicanálise de maneira mais leve, mais didática, mais simplificada, né? Mais próxima da humanidade do analista, mais próxima da nossa experiência clínica, cotidiana, da nossa castração, de como a gente opera a psicanálise propriamente dita, né? Essa seria a diferença entre, vamos dizer assim, aquele cara de gabinete, o estudioso de gabinete, e alguém que está a campo mesmo, vivenciando, né, uma praxis no seu cotidiano, que faz da psicanálise, digamos assim, uma paixão da sua vida. Eu, por exemplo, acordo todo dia de manhã, faço minhas coisas e tal, e vou para o trabalho ouvindo música eletrizante no carro, para justamente chegar energizado, né? Entusiasmado, querendo atender as pessoas. Então, para mim, ser psicanalista é uma experiência de realização pessoal, é uma experiência lúdica, alegre e divertida. Então, eu gosto muito de ser psicanalista. E o que eu percebo ao longo do meu percurso, da minha história na psicanálise, que vem desde o meu avô, né, que já era psicanalista, enfim, é que a psicanálise ela flerta muito com uma espécie de densidade teórica, de hermetismo teorético, quase como uma filosofia da existência, né? Debruçada sobre uma praxis, mas uma filosofia que por vezes, digamos assim, está distante ali da simplicidade ou das relações do nosso cotidiano, da vida como ela é, né? Do nosso dia a dia. Então, o que eu tenho percebido é que, digamos, de uns 20 anos para cá, em função até da pluralização da psicanálise, da penetração da psicanálise em universidades, da pluralização de escolas de psicanálise, é que a psicanálise, ela, digamos assim, por um lado, passou a estar acessível para um número muito maior de pessoas, mas, por outro lado, ela também, principalmente através da abordagem lacaniana, né, que é muito difícil, né, um estilo muito hermético, né, barroco, com aqueles jargões, o tal do lacanês, né, que eu tenho falado aqui, ela, digamos, se vê um tanto distanciada não só do neófito, do estudante, mas das pessoas até que têm uma formação aí, né, digamos, intelectual, ou digamos, estudaram em escolas de ponta, né, tal. Não é fácil compreender Lacan, né? Pessoas que têm uma bagagem, né, sociocultural elevada, mesmo para essas pessoas é difícil. E eu fico pensando o quanto, digamos, não só para a população em geral, né, já que a psicanálise está cada vez mais democrática e disseminada, não acaba ficando um tanto elitista, né, a gente ter que se apropriar de filosofia, de conceitos cruzados, de questões ligadas à linguística, antropologia, né? Há grandes temáticas, há grandes pautas aí do pensamento humano, né, como um todo. E do quanto isso também não é, digamos, transmitido de uma forma verticalizada, meio que dogmática, através de axiomas prontos, por causa do seu difícil entendimento, e por sua vez acaba gerando uma espécie de desânimo ou de fanatização, paradoxalmente, né? Ou o cara desanima e desiste desse estudo, né? Dessa psicanálise assim, meio nas nuvens, né? Boiando num éter, né? Numa coisa meio inatingível, né? Ali inalcançável, distante do cotidiano, né? Da clínica com as pessoas. Ou ele vira fanático, ele fica reproduzindo aquilo à torto e à direito sem compreender. Então, na minha experiência como estudante, depois como professor universitário, né? O que eu percebo é muito isso, né? De que as pessoas acabam se agarrando, se ancorando em conceitos, em termos.
tomando o que esses mestres falaram como uma espécie de verdade imutável, e pouco elas se, digamos, se arriscam ou se propõem a inventar, a criar, né? A partir, né, do que elas têm a contribuir das suas experiências. Então, digamos que uma psicanálise democrática, uma psicanálise no século XXI, é sobretudo uma psicanálise anti-elitista, em vários sentidos, não só no financeiro, né, como já existe essa crítica há muito tempo, mas uma psicanálise que sirva assim para estar na boca das pessoas, para ela ser de fácil transmissão, de compreensão, de compartilhamento, que ela possa ser operativa no dia a dia, operacionalizável, né? Sem muito rodeio, sem muita sofisticação no sentido assim daquela pedância, né? Daquele pedantismo, né? Que muitas vezes a gente vê e que inclusive é potencializado muitas vezes pelo discurso universitário, né? Pela presença da psicanálise nas universidades, embora nem sempre, né? Claro, a gente pode ter belíssimos trabalhos feitos em universidade, eu mesmo sou professor universitário, que não caiam nessa reverência conceitual, né? Então, o que eu acho é que uma psicanálise pós-escolas é, sobretudo, uma psicanálise compromissada com o estilo, com a inovação, com a criação, onde cada um pode se colocar, né? Onde cada um pode dar algo seu. Pode se servir de Melanie Klein, Winnicott, Bion, Lacan, Ferenczi, Freud, de quem vocês quiserem, mas a sua maneira, né? Não precisa haver uma fidelização autoral e nem uma espécie de hierarquização, de erudição que criaria uma espécie de bolha, né? Que é muito pejorativa, muito prejudicial, né? No quesito democracia, né? Ou seja, de que a psicanálise ela deve estar por aí circulando de uma maneira relativamente fácil e simples para ela poder atingir um maior número de pessoas, sejam psicanalistas jovens ou não, pessoas que estão em formação, né, de diferentes níveis culturais, né, de diferentes origens, né, seja essa psicanálise então acessível aos pacientes, né? Então, tanto aos psicanalistas, ou aos pretensos, aos aspirantes como psicanalistas, como aos pacientes, ela deve ser plural e democrática. Então, para isso, ela precisa ser didática, ela precisa fazer parte de nós. Se a gente está lutando com a psicanálise, se a gente está com medo dela, não é uma psicanálise sadia. Então, o futuro da psicanálise, para mim, tem a ver com isso, com inovação, com estilo, com singularidade, sem medo, sem receio de, digamos, discordar de um mestre, ter uma ideia própria, arriscar, fazer coisas novas. Psicanálise é acessível, né, para todos, seja para os psicanalistas, para os estudantes e para os pacientes. Então, essa é a psicanálise contemporânea que eu contemplo, uma psicanálise pós-escolas e anti-elitista. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.